Salve, salve galerinha, minhas saudações acadêmicas e a todos vocês, turma aí da administração financeira, curso de contábeis, né? Quarto semestre. Dando continuidade então, galera, a esses conceitos aí de administração financeira, vamos fazer uma passada rápida aqui no que a gente costumeiramente conhece como ambiente econômico, né? Então, como que funciona, né? Como que é esse ambiente em que as empresas estão inseridas no mercado, né? Como que funciona. Nós não estamos sozinhos aí nessas operações empresariais, né? Então o Ross traz para a gente a ideia é que, né, as empresas elas compram, vendem, prestam serviços, pagam impostos, né? Muitos inclusive, né? Tomam recursos emprestados, enfim, elas interagem, né? Essas empresas interagem com outros agentes econômicos e aí, sejam agentes econômicos do país, tá? Nós estamos falando aqui do nosso país, né? Brasil. Quando a gente toma recurso emprestado de um banco nacional, operações com empresas nacionais, né? Seja, né, business to business, né, empresas contra empresas, né, business to consumer, né, empresas para consumidor, ou business to government, né, empresas para governantes, e quanto também no exterior, né, a gente falar de empresas internacionais, organismos internacionais, tá? As empresas, além de serem pressionadas por seus clientes, né, que buscam aí, né, melhores serviços, menores preços, né, quem nunca chegou, né, numa empresa aí e pleiteou um desconto, são fiscalizadas por diversos órgãos governamentais. Então, esse ambiente econômico tem tudo isso, né? Então, nós temos aí empresas, organismos governamentais, né, clientes, né? Muitas vezes estão sujeitas a variações em suas condições de operação, né, no que diz respeito à demanda de seus produtos, né? Às vezes a demanda está fraca, né? Existe muita oferta no mercado, existe pouca demanda, tá? O custo do dinheiro, né, que a gente vê o custo do capital, né? Alterações nas leis regulatórias, quando a gente fala de fiscalização, por exemplo, né, de organismos governamentais aqui, nós estamos falando aí de regulações, né? Exemplo, Anvisa, um exemplo muito forte. Nós temos várias instruções normativas aí de vários organismos, questão ambiental, né? A própria questão legal, né, do processo fiscal, tributário. Então existe uma série de problemáticas que influenciam nas operações dessas empresas, né? De acordo com o seu setor de atuação, né? De acordo com o que você trabalha, você vai ter que obedecer determinadas regras, determinadas normas, tá? Mudanças tributárias, né? Então, seja a forma como é tributado, hoje a gente vê que há uma briga muito grande no que diz respeito à forma de, além de a carga tributária ser pesada, ela é muito confusa, né? Existe uma burocracia muito grande, né? Impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais. Então, assim, é muito complexo até para o empresário entender toda essa dinâmica de taxação, né? Se ele tem funcionário, se ele não tem, de acordo com o seu faturamento, de acordo com o seu porte de empresa, né? Lucro real, lucro presumido, simples nacional. Então, assim, há uma discussão muito grande em cima e há uma mudança tributária que ocorre de vez em quando. E aí, inclusive, quanto a isso, a gente tem aí a reforma tributária que está em vias de acontecer, de alguma maneira ou outra vai acontecer uma reforma tributária, e a gente espera que isso seja facilitado aí a vida dos empresários, né? E as variações da conjuntura internacional, né? Então, muitas coisas, por exemplo, é atrelado ao preço do dólar, então se o dólar sobe, o dólar cai, isso influencia na importação, na exportação, barril de petróleo, tantas coisas que a gente depende do organismo internacional. Então, esse ambiente econômico tem essa influência internacional, né? E aí a gente precisa entender como funciona a estrutura de mercado, né? Então, a atuação dessas empresas no ambiente econômico, né, ou seja, o seu planejamento estratégico, suas possibilidades de sucesso, depende muito de como elas estão inseridas no ambiente econômico, né? Empresas com muitos concorrentes têm menores possibilidades de aumentar os preços praticados, né? Tem menores possibilidades, porque há muita concorrência, então se você sobe o seu preço,
isso influencia, né, na perda de demanda para aquele produto seu, né, na perda de cliente, né, de clientela. Já empresas com muitos fornecedores, né, têm maior poder de barganha na aquisição de matérias-primas e insumos, né, isso consequentemente traz uma redução aí nos custos, né, menos custos para a sua empresa, e aí você tem capacidade então de oferecer um preço final mais atrativo para o seu cliente, né. Os perfis dos fornecedores, dos clientes e dos produtos da empresa caracterizam o próprio mercado, né? Então, como que funciona esse nicho de mercado? Isso vai de acordo com o produto que eu ofereço, com a clientela, né? Com os meus fornecedores. Então, toda essa dinâmica entre cliente, fornecedor e produto ofertado vai caracterizar o mercado que você está inserido, tá? E a forma então, de organização dos mercados recebe o nome que a gente chama de estrutura de mercado. E nós estamos falando de estrutura de mercado, mas nós temos também a famosa estrutura de capital, né, que isso vai influenciar também. Isso é um trabalhinho que a gente está desenvolvendo, né, no âmbito aí da nossa disciplina. A gente vai conhecer, fazendo planejamento financeiro das empresas, também a estrutura de capital das organizações. Tá? Então, dentro dessa estrutura de mercado, nós temos algumas situações, né? Quando a gente falar, por exemplo, de concorrência, né? Quando a gente fala de concorrência, é dizer o seguinte, olha, o mercado é dito concorrencial, então como que esse mercado funciona? Quais são as formas dele? Vamos ver 3 rápidas aqui. A gente chama de mercado concorrencial quando existem muitos vendedores do mesmo produto, né? E aí, se o produto é exatamente o mesmo, então há concorrência perfeita, ou seja, existem muitos vendedores do mesmo produto, então é dito concorrencial. E se esse produto ele é o mesmo, então, exemplo, muita gente vendendo máscara, né, por exemplo, então é uma concorrência perfeita. Você vê que a tabelação de preço de máscara comum aí, né, durante a pandemia, aquelas máscaras simples, basicamente não fogem o preço aí. Se não forem considerados o padrão de atendimento, né, a localização dos postos de serviço, a venda de combustíveis e gás de cozinha são um exemplo fácil, né? Então, quando a gente tem lá postos de gasolina e os revendedores de gás de cozinha, água, né, aquelas revendas, se você não considerar, claro, o padrão de atendimento, a localização dos serviços, que isso é diferencial, isso aí muda, né, o nível de concorrência. Uma coisa é você ter lá o tiozinho, o Zezinho lá, né, que tem só uma grade lá com os gás lá dentro, você tem que ir lá pegar. Outra coisa é você ter um ambiente climatizado, onde você chega, você senta, você é bem atendido e tal. Ou que é muito comum, o serviço é entregue em casa, aí você tem a rapidez na entrega, você tem brinde, né? Então tem tudo isso daí. Mesma coisa os postos de combustíveis, né, com uma conveniência boa, né, lugar para você estacionar o carro depois, fazer uma calibragem de pneu, sabe? Tem todo um padrão de atendimento muito melhor. Aí, claro, você tira uma desconsideração de chamada concorrência perfeita. Tá? A concorrência monopolística, né, está mais perto da realidade empresarial brasileira. Tá? Um exemplo de concorrência. Tá? O que pode ser observado na indústria de confecções. Né? Então, assim, existem vários polos de confecções, né? Vários grandes números de fabricantes. Nós conhecemos na nossa região, por exemplo, Goiânia é um polo muito grande. Né? Muitos compradores e os produtos são bastante similares, né? Ou seja, há uma similaridade muito grande nesses produtos de frutos do mercado de confecções. A melhoria nos padrões de atendimento e as grifes são parte das ações de marketing para diferenciar o produto. Aí você sai da concorrência perfeita quando você jogar aqui um padrão de atendimento que foge da feira, né? O que nós chamamos de grifes, né? Então o cara, né, aí já cria uma sala, um ambiente climatizado, provadores e tudo mais, foge do feirão, aí você, né, é dito que comumente as galera gosta muito de exemplificar. Há muita crítica dessa, a mesma roupa vendida na feira, exemplo lá de Goiânia, é o triplo, o dobro do preço às vezes dentro do shopping center, né? Então é mais ou menos nesse sentido, são ações de marketing, né? Para diferenciar. Nós temos o oligopólio, galera, quando a gente fala que, né, ele é caracterizado pelo grande número de compradores de produtos ou serviços, né, independente do que seja, por pequeno número de empresas, né? Então, ou seja, nós temos aí muitos compradores, né, e poucas empresas aí oferecendo. Exemplo recente de oligopólio puro no Brasil era o caso das operadoras de telefonia fixa, né?
Então, as operadoras de telefone, os usuários de ligações dispunham de 2 ou 3, mais ou menos, dependendo da região, de operadoras para efetuarem ligações de longa distância. Eu lembro disso aqui, quando eu estava no Exército, a gente fez um processo de contratação de telefonia fixa, que em Aragarças, né, vou colocar aqui Ara, de Aragarças, só tinha Oi, né, e ainda na verdade, eu acho, que atendia telefonia fixa, né, somente a empresa Oi tinha lá disponibilidade de telefonia fixa. Então, era quase que impossível você conseguir linha, né? Aí tinha aquele problema também da internet, que a pessoa às vezes queria linha por causa da internet. Hoje a gente está com outras fontes para isso, mas ainda assim, telefonia fixa, se eu não me engano, ainda é só a Oi que chega. E aí, né, não tinha concorrência para isso, né? Então, uma forma aí de exemplificar o oligopólio. Esse é um bom exemplo de mudança na estrutura de mercado que imprime mais competitividade na prestação de serviço. Então isso está melhorando, né, no país como um todo. A gente teve um boom de privatizações lá na década de 90, né? Década de 90, com Fernando Henrique Cardoso, foi quando aconteceu aí, né, 94, 95, ali para cima, aconteceu aí o boom das privatizações das telefonias, né? Melhorou o serviço? Pode-se dizer que sim, no ponto que você melhora o preço, né? Você tem mais acesso, tem a abertura para outras empresas, mas ao mesmo tempo, né, a qualidade em si ainda não está, tem mais competitividade, né? Você vê a briga das empresas para poder te conquistar, te fidelizar. Mas a qualidade em si ainda não é um ponto-chave, não é um ponto que a gente conseguiu superar. E nós temos dentro dessa lógica também uma outra situação que burocratiza o processo. São as agências reguladoras. Ou seja, quando você desburocratiza de um lado, agências reguladoras, que é a Anatel, né, e por aí vai. Quando você desburocratiza de um lado, você burocratiza de outro, né? Então sempre vai existir o Estado interferindo de alguma forma, né? Ele vai sempre estar ali de alguma maneira presente nessas atividades. Isso aí complica um pouquinho, mas claro, às vezes também sem regulação a gente teria aí um negócio meio descontrolado, né? Então precisa sopesar aí até que ponto. Isso é importante, né? E a gente tem também o que nós chamamos de monopólio, né? Ou seja, existe apenas um fabricante do produto ou prestador de serviço, né? E as empresas nessa situação têm grande poder sobre o mercado para impor preço e condições de venda, né? Aí a gente fica amarrado na mão desses caras. O mais comum que a gente conhece é os petróleos, né? Ou seja, que são, no caso, aí, os especiais garantidos por lei, né? Caso aí, distribuição primária de derivados de petróleo no Brasil, realizada exclusivamente pela Petrobras e suas subsidiárias, né? Que faz as refinarias e por aí vai, né? A limitação está no tamanho do mercado e nos seus custos de produção, além das regulamentações governamentais. Inclusive, há uma discussão muito grande em cima de privatização dessas estatais, né, que são monopólios, né, Correios, Petrobras e por aí vai. Justamente tem uma ala que discute o fato de que o Estado não deve ser empresário, o Estado deve cuidar da parte social da população, né, educação, saúde, segurança pública e basicamente isso daí, e não interferir, deixar que a economia seja liberal, né, se autorregule, o mercado se autorregule. Inclusive, a discussão nesse ponto também é porque você, por exemplo, quando o preço do petróleo, por exemplo, no Brasil, ele é controlado, né, então o preço da gasolina lá, então a Petrobras regula o preço da gasolina, né, até porque é monopólio. Mas aí ela regula ali, e aí a discussão é essa, que o dia que, por exemplo, privatizar ou liberar, esse preço pode, né, subir demais, né, ou cair demais e gerar uma bagunça aí na economia. Isso aconteceu agora, recente, acho que semana passada, se não me engano, da data da gravação desse vídeo, com a China, né, nos Estados Unidos, só pra gente exemplificar, nos Estados Unidos tem a Nasdaq, né, Nasdaq, agora eu não lembro agora, que são como se fosse uma junção das empresas de tecnologia, né, de tecnologia mais valiosas dos Estados Unidos. Então existe uma operação própria delas na bolsa, que é a Apple, né, Microsoft, né, o Facebook e por aí vai.
E aí na China também tem essa, né, criaram também essa ideia de uma operação específica para as empresas de tecnologia que estão se exponenciando lá. E aí, só que a China, né, ela operando numa bolsa, que a gente sabe que a China é controlada por um partido comunista, né, que é o Partido Comunista Chinês, o PCC, e lá as coisas são reguladas, né, diferente de uma democracia, de um partido liberal. E então há uma regulação de preço lá. Então aí eles operam numa bolsa onde é regulado. Então eles saíram dessa bolsa, conseguiram fazer uma manobra e colocar para abrir capital numa bolsa da Ásia que não tem essa regulação do Partido Comunista, onde, resumindo, tá, galera? Tô resumindo aqui para não ficar muito técnico. Onde no dia que abriu, por exemplo, o pregão foi 1000% praticamente de alta nos preços das ações dessa empresa. Então é uma bagunça quando você tem regulação demais e depois você quer liberar, né? Só para exemplificar, mas são exemplos de monopólio. A economia brasileira tem sido contemplada nos anos recentes com uma sucessiva desregulamentações dos monopólios, né? A gente está vendo isso daí, como eu acabei de falar, da telefonia, que mudou no ano passado, que na verdade era oligopólio, mas né, dá para trazer uma ideia. Isso constitui desafio para os administradores financeiros das empresas que detinham monopólio de alguns produtos ou serviços, porque os preços praticados ficam sujeitos às forças de mercado, né? Ou seja, o mercado vai regular. Então, se eu era distribuidor, se eu sou, né, algum intermediário da atividade de meio, que seja, de atividades que são consideradas monopólio, né, naturais ou especiais aí dentro da atividade econômica, preciso me desafiar, né, é um desafio para mim poder me atualizar agora, né, desenvolver aí economicamente, né, estrategicamente para poder se manter no mercado após essa desregulamentação, tá? Bom, e por fim, a gente tem que o administrador financeiro necessita conhecer então essa estrutura de mercado, tá? Como que funciona, como que ele está inserido, tá? Qual é a estrutura de mercado que a sua empresa está inserida? É um monopólio, é uma concorrência perfeita, é um oligopólio? Esses são só alguns exemplos do que mais comum existe, tá? Para que ele possa atuar melhor em negociações comerciais, né? Como eu estou, qual é o meu modelo de negócio? E aí sim eu posso atuar melhor aí nessa negociação, né? Tanto no estabelecimento de preços de venda e de cotações de compra, né? Tanto para me vender quanto para me comprar, né? O básico ali, né? O básico da rotina das empresas. Compra de fornecedores, tanto a matéria-prima ou se ele é o intermediário do produto final, ele é só um revendedor, quanto o estabelecimento do preço de venda ali, a precificação e do seu lucro e tudo mais. Então, o conhecimento dessa estrutura de mercado é importantíssimo para que ele possa, né, atuar de maneira satisfatória. E aí a gente vai colocar isso no nosso trabalhinho que a gente está vendo aí para atividade, né, prática que estamos desenvolvendo de planejamento financeiro, tentar entender qual a estrutura de mercado que a nossa organização está inserida, tentar entender, né, quais são a sua estrutura de capital depois, né, posteriormente a estrutura de mercado, e traçar uma meta, né, e um planejamento mais ideal para essa organização. Tá ok, galerinha? Obrigado, por hoje era só isso, tá? E eu aguardo vocês aí nas próximas aulas. Obrigado, fiquem com Deus.